Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 9. Livro de Números, lá no Velho Testamento, bem fácil de encontrar, um dos primeiros livros da Bíblia, no capítulo 9. Do livro de Números. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Verso 15 de Números, capítulo 9. 15 diz assim: No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima no tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre que acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. Conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés. A palavra de Deus hoje de manhã está nos fazendo um convite. Vamos, irmãos, ficar debaixo da nuvem. Estamos vivendo dias difíceis, muito medo, muitas apreensões, muitas dúvidas, muitas indecisões. Início de mais um ano. É sempre assim. Uns com mais lutas, outros já vencendo lutas, outros ainda lutando. O convite continua. Vamos permanecer, é o convite desse texto, debaixo da nuvem. Em Êxodo 13, 20, os israelitas, diz o texto, partiram de Sucote e acamparam em Etã, no deserto. Assim que Israel saiu do Egito, uma nuvem providenciada por Deus estava sobre eles. Assim que saíram. Você pode ver também em Êxodo 13, 21, que diz assim: Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Êxodo conta a jornada, conta a caminhada de Israel, desde a saída do Egito até a chegada na terra prometida. Em Êxodo 14, 19, nós lemos:
Diz que o povo, quando foi passar o Mar Vermelho, a nuvem se colocou atrás do povo para proteger. A nuvem trouxe trevas para os egípcios e luz para os israelitas. E então eles puderam atravessar o Mar Vermelho. Para os egípcios foi um problema. Trouxe trevas para eles. Para o povo de Deus foi luz. Iluminou o caminho para eles. Números 14, versículo 14, temos um dado muito interessante também sobre essa nuvem que Deus colocou sobre o seu povo desde a saída do Egito. Números 14 diz que os inimigos de Israel sabiam que havia uma nuvem protegendo aquele povo, acompanhando aquele povo, cuidando daquele povo separado, especial de Deus naquela jornada, naquela caminhada. E nuvem aparece pelo menos 100 vezes no Velho Testamento, sendo que em 70 vezes, aproximadamente, ela se refere a uma intervenção de Deus na vida do seu povo. Deus falando com o seu povo, Deus orientando o seu povo, Deus se manifestando ao seu povo. Irmãos, não terminamos ainda o mês de janeiro, 26 de janeiro. Daqui a pouco, irmãos, é 26 de dezembro. Tá bom? Então, o convite hoje de manhã da palavra de Deus é: vamos ficar debaixo da nuvem. Independente da situação em que você esteja enfrentando, individualmente, quem sabe sozinho aqui nesse país, quem sabe com sua família esteja enfrentando alguma situação, vamos ficar com Deus. Vamos ficar debaixo da nuvem. Mas por que, pastor, devemos ficar debaixo da nuvem em mais este ano, em mais essa caminhada que começamos? Irmãos, a nuvem nos ensina sobre o cuidado de Deus. Esse é o meu primeiro ponto com vocês. Sobre o cuidado de Deus. De dia e de noite, eles podiam viajar. Deus estava presente. Eles podiam confiar. Estavam no deserto. O deserto não tinha nada para oferecer àquele povo. Irmãos, nós estamos em um deserto. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Nada. Precisamos de Deus. Se andar com Deus, meu amigo, está difícil, é tempo de luta, é tempo de enfrentar dificuldades com Deus. Imagine você sozinho, imagine você sem Deus. Então, a nuvem nos ensina Deus cuidando de nós. Em Mateus 28, 20, a palavra de Deus nos afirma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos lembrar disto toda a manhã, que Deus está conosco. Confiar que Ele está andando conosco. Mas, irmãos, além de sabermos, entendermos sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, que Ele está conosco, a nuvem nos ensina que Deus, ou sobre um Deus, que acampa conosco. O que quer dizer isso? É o que fala o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mesmo numa situação difícil, Deus acampa conosco. Deus está conosco. Deus é onipresente. O que significa essa palavra que se refere a Deus? Ele está em todos os lugares,
em todos os momentos. Ele sabe por onde você anda, Ele sabe as dificuldades que você enfrenta, Ele sabe onde você acampa, onde está a sua batalha, onde você enfrenta uma luta. Ele está conosco, é promessa. Salmo 34, versículo 7. Acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então, irmãos, Ele cuida de nós. Ele está junto, acampado conosco, e também a nuvem nos ensina, irmãos, sobre obediência, obedecer a Deus. Obedecer, no meu modo de ver, é o grande desafio da vida cristã. Obedecer. Obedecer tudo o que diz, o que orienta, o que fala a palavra de Deus. Obedecer. Tem alguma questão? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem alguma situação? Vá até a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus orienta e obedeça à palavra de Deus. Se tem uma coisa que irrita profundamente os pais, que tiram os pais ou do sério, como falamos, os pais perdem a paciência com os filhos, é quando os filhos desobedecem. Não é isso? A maioria aqui tem a experiência de ser pai e de ser mãe. E o mesmo acontece no nosso relacionamento com Deus. Se Deus é pai, esse texto nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a obedecer a Deus. E então ouvir o que Ele tem para as nossas vidas. Qual a orientação que Ele está nos dando? Então, versículo 18 diz que conforme a ordem do Senhor os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Muito difícil, muito complicado isso, não, irmãos? Às vezes a nuvem parava, como diz o verso 20, por poucos dias. Às vezes a nuvem parava só por uma noite. Às vezes a nuvem parava por 2 dias. Às vezes a nuvem parava 1 mês. Eles tinham que ficar atentos ao mover da nuvem. E só saíam do lugar, só se moviam quando a nuvem se movia. O difícil exercício de obedecer. Por que é tão difícil, ou era tão difícil eles obedecerem? Por que é tão difícil nós obedecermos a Deus? Porque nem Moisés, irmãos, nem o povo tinham o controle da situação. Nós queremos o controle da situação. Nós queremos o controle da vida dos nossos filhos. Nós queremos o controle da vida de outras pessoas. Nós queremos o controle dos nossos negócios. Nós queremos o controle do nosso dinheiro. E de repente tudo desaba. E nós vemos o quanto nós somos falhos. E que nós não temos o controle de tudo. Por isso é tão difícil obedecer a Deus. Entregar para Deus. E fazer o que Deus quer que nós façamos. A caminhada para a terra prometida acontecia no tempo de Deus, não no tempo do povo. Quantas vezes nós queremos apressar Deus? Quantas vezes nós queremos segurar Deus? Me lembro de Marta e Maria. Mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus ainda se demora 4 dias para estar com elas. É o tempo de Deus. Como é difícil para nós esperarmos o tempo de Deus. E isso era motivo de muita murmuração no meio do povo. E por causa disso, por causa da murmuração, é que
Toda aquela nação que saiu do Egito morreu no deserto. Só Josué e Calebe que entraram na terra prometida. Nem o pastor Moisés entrou na terra prometida. 40 anos. Se você fizer uma pesquisa, se você ler a palavra de Deus, é interessante. O trecho de onde eles saíram do Egito para a terra prometida era no máximo 200 quilômetros. Era um trecho fácil de fazer. Ainda mais com a orientação de Deus, a nuvem de Deus sobre eles, era fácil. Agora, se você estudar um pouquinho de geografia bíblica, você vai ver a Bíblia dizendo assim: e saíram de Cádiz e voltaram a Cádiz. Irmãos, o povo ficou, na verdade, rodando ou girando no deserto durante 40 anos, passando pelos mesmos lugares, saindo de Cádiz e voltando a Cádiz. Eles não foram numa linha reta. 40 anos no deserto. E ali todos pereceram, inclusive Moisés. Você conhece gente assim? Conhece vida assim? Não saem do lugar, ano após ano, girando sempre no mesmo lugar. Não sai do lugar. Pensa que está se movimentando, pensa que está indo em alguma direção, mas não está indo em direção nenhuma. Nenhuma. Sempre girando no mesmo lugar. Não tem experiências com Deus, sua vida financeira não prospera, sua vida familiar é um desastre, sempre girando no mesmo lugar. Conhecem gente assim? Conhece famílias assim, que não prosperam, que não crescem espiritualmente, que não amadurecem emocionalmente e também espiritualmente? Saindo de Cádiz e voltando a Cádiz. Murmuração o tempo todo. Dificuldade tremenda de obedecer. De seguir. Aliás, esse foi o primeiro pecado, o desastre. Dessa fruta vocês não irão comer. Podem comer das outras, esta não. Então é dessa que nós vamos comer. O primeiro pecado. Como o pecado entrou no mundo? Desobediência. Então, muita murmuração. Eles precisavam ficar atentos, olhando para a nuvem. Aquilo era cansativo. Não sabiam se amanhã pela manhã iriam levantar acampamento e seguir viagem, ou se dali uma semana iriam levantar acampamento, ou dali um ano no mesmo lugar. Controle total de Deus sobre eles. Ou dependência total, porque estavam no deserto, caminhando pelo deserto, e murmurando, e esperneando. Acho que é o Dr. Robson que diz em um de seus livros, falando sobre família, que nós esperneamos. Quem é pai aqui sabe. Quem já cuidou de bebê aqui, quem cuida de um bebê, quem troca as fraldas de um bebê, quem põe bebê para dormir, quem põe dar um banho no bebê, no filho, sabe, entende essa linguagem. Dr. Robson diz que nós esperneamos, mas Deus acaba trocando as nossas fraldas. Choramos, pulamos, murmuramos, mas o plano de Deus acaba se cumprindo na nossa vida. Se você é um crente em Jesus, se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, Deus está no controle. E você precisa entender isso. E levantar a bandeira branca. Quem sabe hoje seja esse dia. O que significa levantar a bandeira branca em um campo de batalha? O que significa? Rendição. Me entrego. O que significa levantar as mãos para o alto? Rendição.
se submeter à orientação total de Deus. Isso é uma experiência de quebrantamento. Jeremias vai nos falar muito bem sobre isso na sua profecia, quando Deus manda ele ir até a casa do oleiro, ver como o oleiro fazia o vaso de barro. Jeremias, eu posso quebrar o vaso, o oleiro pode quebrar o vaso e fazer outro vaso? Pode, Senhor. Com o mesmo material? Pode, Senhor. Então, Jeremias, é isso que eu quero fazer com o meu povo. Já estou fazendo com você. Você está chorando. Jeremias era conhecido como profeta chorão, né? Jonas era conhecido como profeta fujão, e assim por diante. Deus trabalhando na vida de Jeremias, como o oleiro trabalha no vaso de barro. Então, é rendição que traz a atuação de Deus para a nossa vida. Levantar a bandeira branca, ficar atento à orientação de Deus, aquilo que Deus tem para nós. E aí você vai dizer, mas pastor, onde é que está a nuvem hoje? Essa nuvem é lá do Velho Testamento. Onde está a nuvem para eu segui-la? Eu quero essa nuvem, ela existe ainda, acontece ainda. Que horas acontece? Eu tenho que subir a montanha para ver a nuvem e me colocar debaixo da nuvem. Não. No Novo Testamento, a nuvem que seguia, que orientava, que acompanhava o povo no Velho Testamento, a nuvem, hoje é o Espírito Santo de Deus em nós. Ele que guia, Ele que orienta, Ele que esclarece, Ele que mostra o que é o melhor para nós. Vamos andar debaixo da nuvem. Tem muitas pessoas que dizem que têm Jesus como Salvador, que amam a Jesus, que já foram batizados, mas estão completamente fora da nuvem. Levam suas vidas da maneira que querem. São o Senhor de suas vidas. Ainda não conseguiram destronar o eu dos seus corações e entronizar nos seus corações o Deus que quer cuidar de você. Venha para debaixo da nuvem. É onde nós vamos encontrar a melhor de todas as direções, daquilo que precisamos nesse deserto em que estamos. Mas, irmãos, sabem qual é a mais grandiosa lição sobre essa nuvem, sobre o povo de Israel? Sabem qual é a maior lição? Deus desejava salvar aquele povo. Deus desejava cuidar daquele povo. Deus desejava acampar, estar com aquele povo. Essa é a grande lição. Deus ter providenciado essa nuvem. De dia, ela trazia sombra ao arraial. À noite, iluminava o caminho. Isso é Deus para nós hoje, através do Espírito Santo na nossa vida. Como precisamos dele, como precisamos de intimidade com ele. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Colossenses, andai nele. Nele aqui e é o Espírito Santo, andai nele. Como já tenho cansado, eu vou continuar falando isso até todos nós conseguirmos viver a semana, vivermos os meses, vivermos o resto das nossas vidas com isso bem claro no nosso coração. Irmãos, nós precisamos viver no modo culto. Nossa mente no modo culto, cultuando a Deus. Você coloca o celular no modo avião, quando entra no avião. Pedem lá. O crente vive e coloca a sua vida no modo culto, constantemente. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Não diz a palavra? É isso que deve ocupar a mente de vocês. Nós não podemos daqui a pouco, amanhã, 6 horas da manhã, desligarmos, irmãos.
desligarmos e como se trocássemos de roupa e esquecermos que temos um Deus que nos salvou e está nos levando em segurança também para uma terra prometida, para a Canaã celestial, para os céus. E Ele cumpriu a sua promessa. Ele levou. É um Deus que paga promessas. O que Ele diz, Ele cumpre. E a palavra vai mais adiante quando diz, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele o quê? Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel na palavra que Ele dá, é a palavra que Ele cumpre. Números 14, 34, mostra o povo, Moisés escolhendo 12 homens, vimos isso um pouco hoje na lição da escola bíblica, para irem espiar a terra. E eles voltam com 2 relatórios. 10 homens disseram, não dá para irmos. Porque lá eles são gigantes e nós nos sentimos como gafanhotos diante deles. 2, Josué e Caleb disseram, dá para ir sim. Podemos ir sim. E então a maioria venceu. 10-2. E então o povo, às portas da terra prometida, eles tinham ido lá visitar, espiar a terra, retornaram. Lá eles ficaram, aqueles 12 homens, durante 40 dias. E aí, Números 14 vai nos dizer, no verso 34, que por cada um dia que eles ficaram espiando a terra, eles passariam 1 ano vagando pelo deserto. 40 dias espiando a terra, não creram. 40 anos girando no mesmo lugar. Ai daquele povo, se não fosse a nuvem sobre eles, cuidando deles, apesar de todos os erros cometidos. Levantaram o bezerro de ouro, logo, uma semana depois olha, irmãos, que coisa, uma semana depois do Mar Vermelho ter se aberto, um milagre tremendo, nunca visto antes. Moisés sobe o monte para receber os 10 mandamentos, o povo acha que Moisés está demorando, levantam um bezerro de ouro, prata, coisas preciosas que cada um cedeu lá, para que Arão construísse um bezerro. Fizeram tudo isso, já falei da murmuração, agora levantaram lá o bezerro e começaram a adorar o bezerro, e Moisés tinha morrido, Moisés tinha desamparado eles, nada disso era verdade, apesar de toda essa infidelidade, apesar de toda essa falta de fé, Deus não retirou a nuvem de sobre o povo. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Misericórdia. E aí, por que a Bíblia diz? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é amor. Deus é maravilhoso. A nuvem era o cuidado de Deus sobre aquele povo. Vamos, irmãos, andar sob a orientação do Espírito Santo, que é a nuvem hoje que nos guia, que nos orienta, com quem nós queremos e nós temos intimidade. E quero fazer um convite também agora, você que está aqui participando do culto conosco, você que está nos acompanhando pela internet, venha para debaixo da nuvem. Aceite Jesus como seu Salvador. Deixe o Espírito Santo entrar e tomar conta do seu coração.
Deixe o Espírito Santo dar a você a certeza da vida eterna. E que você está andando, você está caminhando para a Canaã celestial, para se encontrar com Jesus, o nosso Salvador. Deus que se faz homem e vem até nós, para nos levar de volta para o céu. Venha para debaixo. Você sabe a distância em que você está da nuvem. A distância que você está de vir para debaixo da nuvem. Você sabe. Você sabe. Você tem um medidor no seu coração e na sua mente do quanto você está cheio da direção do Espírito Santo na sua vida. Eu não sei. Sua esposa não sabe. Marido não sabe. Filhos não sabem. Você sabe exatamente. Você sabe medir o quanto você está cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo guiando a sua vida. Não tem mais a nuvem. Isso foi lá no Velho Testamento, está na palavra. Guiou, dirigiu, orientou, até que eles entraram na Terra Prometida. Hoje é o Espírito Santo que faz essa obra na nossa vida, que nos orienta. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, Colossenses 2,6, assim também andai nele. E se você ver direitinho aí na Bíblia, Colossenses 2,6, seja qual for a versão, você vai ver esse nele. O N é maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Andai nele, no modo culto. Você já está debaixo da nuvem? Se você está debaixo da nuvem, Deus está cuidando de você. Deus está orientando a sua vida. Se você ainda não está debaixo da nuvem, a Bíblia diz que você está perdido. Pastor, o que significa a palavra perdido? Perdido significa fora do lugar. Fora do lugar. Lucas 15 conta a história do perdido. A mulher que perdeu a moeda, o homem que perdeu a ovelha e o pai que perdeu o filho. Perdeu no sentido de estar fora do lugar. A moeda estava fora do lugar, a ovelha estava fora do lugar, o filho devia estar na casa do pai, estava fora do lugar. O nosso lugar é o paraíso, irmãos, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós estávamos perdidos, fora do lugar. Aí Deus faz o quê? Para nos colocar de volta no lugar, no paraíso, manda Jesus a esse mundo que nos leva de volta. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que estava fora do lugar. Nosso lugar é na presença de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, e possui por herança a terra que vos está prometida. Mateus 24 está falando da volta de Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Palavra dura, não, irmãos? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado não para nós, para o diabo e seus anjos. O que está preparado para nós? João 14. Na casa de meu Pai, há muitos, vou preparar-vos um lugar. Para nós, é o paraíso, de onde nós nunca deveríamos ter saído, caído. Mas aconteceu. Mas Deus, no seu infinito amor, providenciou para que a gente volte ao paraíso, andando debaixo da nuvem. Você, sua família, andando sob a orientação do Espírito Santo de Deus.
A nuvem parava, eles paravam. A nuvem movia, eles se moviam. Irmãos, imaginem que coisa fantástica. Então não tinha como errar. A proteção segura ali o tempo todo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do quê, irmãos? Por que esse negócio de... Por que a palavra diz, não vos embriagueis com vinho? Mas enchei-vos da palavra, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. O que acontece com uma pessoa bêbada? Uma pessoa cheia de vinho. Não vos embriagueis, não fiquem bêbados com vinho. O que acontece com um embriagado pelo álcool, pelo vinho? Ele perde a consciência de quem ele é. Ele fica totalmente dominado pelo álcool, pelo vinho. O vinho controla aquela vida. Completamente. A mente, os atos, as palavras, o vinho controla. Não vos embriagueis, mas enchei-vos. Então, deixa, a palavra ali, enchei-vos com o Espírito, não vos embriagueis com vinho, enchei-vos, deixem o Espírito Santo controlar a vida de vocês como o álcool controla a vida daquele que bebe. Não é lindo isso, irmãos? Deixe o Espírito controlar sua palavra, seu ouvido, seus olhos, sua mente, mas enchei-vos do Espírito, e Ele controlar a sua vida. Então, a nuvem hoje é o Espírito Santo poderoso de Deus, que habita naquele que crê em Jesus como Salvador. Você já está debaixo da nuvem? O Espírito Santo é que conduz a sua vida. Graças a Deus por isso. Se você está fora da nuvem, é tempo, é tempo. Não espere o próximo 31 de janeiro, ou 31 de dezembro, ou 31 de março, seja lá. Não espere o meu aniversário. Quando os filhos forem para a faculdade, não espere. Venha para debaixo da nuvem. Aceite Jesus como seu Salvador. É o apelo da palavra de Deus nessa manhã. Vamos todos andar debaixo da nuvem. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Amém. Deus amado, te agradecemos de coração, Senhor, por tanto amor demonstrado a nós, Senhor. Não merecíamos, mas teu amor nos alcançou. Maravilhoso amor. Por isso te engrandecemos, por isso te adoramos, Pai. Nós não temos palavras para descrever, ó Deus, o quanto tu nos amas, o quanto tu és amoroso. Perdoa as nossas falhas. Ó Deus, eu sei como aquele povo falhava, aquele povo errava. Mesmo assim, tu tinhas misericórdia, tu cuidavas, tu os levou à terra prometida, Senhor. Tenha misericórdia de nós também como igreja tua nesse mundo. Que possamos realmente andar sob tua orientação, cheios do Espírito Santo, e trazendo outras pessoas, ó Deus, ao conhecimento de Jesus. A bênção da salvação. É a nossa oração nessa manhã quando meditamos nesse texto. E falamos contigo, ó Deus, no nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família.